vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar, é claro, falando sobre essa partida de ontem, inclusive, uma partida que depois do término aconteceu algo muito inusitado, cara. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês, após o término da partida de ontem, o elenco Cruz Maltino ele seguiu treinando, tá? Amigo, no estádio da Colômbia, no estádio Atanásio Girardot, o elenco do Vasco realizou um pequeno treino ali, uma pequena sessão de treinamentos com os atletas que não entraram em campo e também com os jogadores que entraram no segundo tempo da partida. A gente vê o Rojas, o Cláudio Spinelli, né, realizando aí esse treino, o Jair, já olhando o jogo que vai acontecer nesse próximo sábado contra o Mirassol no Rio de Janeiro, né? O Pedro Emanuel já começando a colocar as suas metodologias de treino, sempre algo muito diferente, né? Um trabalho novo de um técnico português, algo que com toda certeza, né, amigo torcedor vascaíno, o elenco não está acostumado, e eu nunca vi isso acontecer, e agora chegou o Pedro Emanuel com a sua nova metodologia de treino, colocando os atletas para treinarem após a partida. Se isso vai dar certo ou não, eu não tenho como dar uma resposta agora, mas estou ansioso para saber o resultado final disso. Falando em resultado, ontem, o Vasco da Gama que entrou em campo, né, contra a equipe do Independiente Medellín, empatou no placar de 2-2. Eu falei muito sobre essa partida já no pós-jogo, que eu coloquei ontem logo após a partida. O resultado foi bom, eu acho que 2-2 foi um resultado bem legal. O Vasco volta com um empate para o Rio de Janeiro e precisa apenas de uma vitória simples para conseguir a classificação. Só que o grande problema, amigo, foi a atuação do Vasco da Gama, sabe? Poxa, o Vasco jogou muito mal ontem. O Vasco teve uma atuação, vou dizer aqui, até de uma forma dura, patética, gente. Foi muito feio o desempenho do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Independiente Medellín dentro da Colômbia. O Independiente Medellín é uma equipe fraquíssima, muito limitada. Eu até citei ontem para vocês que o Independiente Medellín, com a bola que tem, seria facilmente uma equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro se disputasse o Brasileirão da primeira divisão. Eu não vou dizer que era obrigação do Vasco vencer, mas era obrigação do Vasco pelo menos ter um bom desempenho. Isso não aconteceu. E essa é a grande preocupação. E o Pedro Emanuel, após a partida, foi perguntado exatamente sobre o que faltou para o Vasco vencer, o que falta para esse Vasco desempenhar. E ele falou um pouco sobre isso. Foi difícil preparar este jogo porque o Independente tem um treinador novo, tem vários jogadores novos. Fizemos uma preparação muito específica em relação a nós, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos melhorar. Foi isso que fizemos em relação ao último jogo. Foi pena termos sofrido um golo no último minuto da primeira parte, isso instabilizou-nos um pouco, mas a forma como entramos na segunda parte também nos motivou a continuar. Penso que fizemos um bom jogo, acho que criamos, penso eu, e acho que não irão discordar comigo, de mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independente. Valorizamos muito também aquilo que foi o resultado, porque levamos para o São Januário, para o nosso estádio, para a nossa torcida, a decisão desta eliminatória e era isso que queríamos e deixamos tudo em aberto para que possamos fechar esta eliminatória na nossa casa. Cordial saludo para el camerino César Echeverry. Profe, ¿dónde cree que le pudo haber faltado a Vasco para llevarse los 3 puntos de Medellín? Muchas gracias. Faltou-nos um pouquinho mais de eficácia e sermos mais incisivos nos últimos 30 metros na primeira parte, porque creio que se marcássemos primeiro, iria-nos dar mais confiança e iríamos nos sentir mais confortáveis no jogo. Fizemos o que eu pedi, tivemos mais bola, tivemos mais aproximações à baliza do Independente, mas é um facto que não marcamos e isso acho que nos poderia ter ajudado a levar outro resultado daqui. E depois, novamente, aquilo que toda a gente fala no erro, mas o erro faz parte do futebol, mas não podemos, temos que ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos a nossa baliza, principalmente nos últimos minutos de cada parte. São momentos importantes e que podem marcar aquilo que é o nosso desempenho para o resto da partida. Felizmente não aconteceu porque a equipa entrou muito motivada na segunda parte, fez também logo o golo que também nos animou e nos motivou. Agora também não vou dizer o contrário, que quebramos fisicamente cedo demais em relação àquilo que eu perspectivava, mas
depois os que entraram deram nova força à equipa e voltamos a lutar pelo resultado, e por isso mesmo no final aceito o empate, mas acredito e creio que pelas oportunidades que tivemos poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas o empate é justo porque é a realidade, e agora no São Januário vamos tentar fechar a eliminatória. Bom, amigo, então essas foram as palavras do técnico Pedro Emanuel, muito sincero, muito verdadeiro. Gostei muito, achei inclusive a entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel muito lúcida. Mandou a real, cara. Valoriza-se o resultado, pois leva, né, a decisão para São Januário, mas o desempenho foi definitivamente muito abaixo. E agora, no decorrer da madrugada, o que aconteceu? A informação que vem lá do futebol mexicano é que o Vasco da Gama estaria negociando a contratação do atacante nigeriano chamado Christian Ebere, ou Christian Ebere, não sei como é que pronuncia, eu acho que é Ebere. Christian Ebere, um jogador de 28 anos de idade, 1,77 m de altura, ele é centroavante, ele é camisa 9, né? Um jogador que está avaliado ali em 1 milhão de euros, e o que mais me chama atenção, né? Hoje em dia, ele joga na equipe do Cruz Azul do México, só que ele já jogou no futebol brasileiro, sabia? Jogou no Fluminense, mas não é o Fluminense aqui do Rio, não. Ele jogou no Fluminense de Santa Catarina, meus amigos. Pois é, o cara tem uma carreira muito extensa. No Brasil, já jogou no Fluminense de Santa Catarina, já jogou no Cascavel, no Metropolitano, Maringá, jogou no Juventude, no Paraná e no Pouso Alegre. Jogou em 7 clubes do futebol brasileiro, nunca deu certo em lugar nenhum no Brasil. Nenhum lugar que ele passou no Brasil ele deu certo. Agora o Vasco quer trazer ele, jogador de 28 anos, nigeriano, nada contra, muito pelo contrário, adoro jogadores nigerianos, mas não tá parecido com a contratação do Lloyd Augusto, do Jean Davi, do Garré, um cara que, meu irmão, não deu certo em lugar nenhum, e o Vasco tá querendo contratar, com todo respeito ao Iberi, com todo respeito, irmão, isso aí tá com cheiro de contratação à la Felipe Maestro, jogador que ele tá inventando querer trazer pro Vasco, com todo respeito, não dá. Meu carimbo aqui, ó, é que não tem que vir. É um absurdo o Vasco querer trazer um jogador desse, ainda mais pagar por um jogador desse, tá entendendo? Uma loucura, uma maluquice. Não estão aí satisfeitos de ter gastado dinheiro em Maxime Domingues, Garré, Lloyd Augusto, Jean David, pelo amor de Deus, né, cara? Trazer um jogador que não deu certo no Cascavel, no Fluminense de Santa Catarina, no Metropolitano, no Maringá, no Juventude, no Pouso Alegre. Pô, pelo amor de Deus, meu camarada. Pedrinho, fala alguma coisa aí com o Felipe, com o Admar Lopes, que não dá. Daqui a pouco quem vai querer mandar o Admar Lopes embora aqui é o torcedor. Pô, pelo amor de Deus, chega. Chega de loucura, chega de maluquice. O Ieboa, pô, legal, bacana, o cara tava na Copa do Mundo, né? O Yasser Asprilla, pô, jogou na Premier League, pô, um cara que jogou na Inglaterra, jogou na Itália, jogou na Espanha, diferente. Agora trazer um cara que não deu certo em 7 clubes de Série C do Campeonato Brasileiro, aí eu acho que tem que botar um cadeado, fechar as portas e esquece. Fecha o Vasco até a família Lamarca comprar e a gente começa de novo ano que vem. Porque, sinceramente, não dá para acreditar nessa notícia aí vinda lá do futebol mexicano.